Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje conversaremos sobre o que chegou aqui para a minha estante no mês de janeiro. Em janeiro tivemos apenas 4 livros novos por aqui, para compensar o mês de dezembro, que eu sempre recebo bastante coisa por conta do meu aniversário e também faço compras por conta disso. Enfim, agora temos apenas alguns recebidos. E além disso eu vou falar também sobre os livros que eu estou lendo no momento, então as minhas leituras em andamento. Já estamos encerrando o mês de janeiro, passou correndo assim, né? Já estamos chegando em fevereiro, carnaval, aquela coisa toda. Então 2026 tá andando as leituras, tá andando aqui a construção da minha biblioteca. Vou começar então pelos 4 livros novos na estante. Temos 3 recebidos de editora e um presente. Começando pelo presente, eu recebi da Renata Bruck, que eu sempre comento aqui com vocês, o fato de ela sempre mandar livros maravilhosos, ela também é tradutora, enfim. Ela me mandou aqui ABC da Literatura, que é um livro do Ezra Pound. A Amazon deu uma judiada no meu livro aqui, mas enfim, o Ezra é um poeta e crítico norte-americano, mais ou menos ali do período em que Paris foi invadida pelos americanos, né, invadida no sentido positivo, porque no início do século XX muitos americanos estavam vivendo em Paris. Paris era considerada um berço da arte e de tudo que havia de evolução naquela época. Então é o caso de Hemingway, de Fitzgerald, por exemplo, que passavam muito tempo lá, e também é o caso do Ezra Pound. E esse livro aqui entrou para minha lista especialmente por conta, eu acho que foi o professor Rodrigo Leão que falou desse livro, que existe uma espécie de classificação que o Pound vai fazer aqui de escritores. Então ele faz uma classificação crítica que permite colocar escritores e obras em determinadas categorias. Então isso me interessou bastante porque eu gosto de ter crítica literária, de entender mais. Aqui também tem sobre estudos de poesia, algumas análises que ele faz, então parece bem interessante. Vou mostrar aqui o sumário para vocês. Essa daqui é uma edição da editora Cultrix e tem folha branca, né, como vocês podem ver. Mas isso não costuma me incomodar muito, não. Sei que tem gente que odeia folha branca, mas até para estudos acho que não é um grande problema, né? Vou mostrar mais ou menos aqui por dentro. Então parece um livro bem prático e interessante aí para entender melhor a literatura. Muito obrigada, Rê, sempre presentes incríveis por aqui, né? E da editora Unesp, que já é uma parceira aí de longa data aqui deste canal também, eu recebi o Lamiel, do Stendhal. Stendhal é o autor de O Vermelho Negro, de A Cartucha de Parma. Eu não gostei muito de Vermelho Negro quando eu fiz essa leitura, mas Lamiel me chamou bastante atenção, é uma obra inacabada dele, que o selo de clássicos da Unesp traz, né? Lamiel, jovem camponesa de espírito rebelde, desafia as convenções sociais em busca de liberdade e poder. Então a gente tem uma crítica à burguesia do século XIX, na figura de uma mulher. Achei bem interessante a premissa e também as edições aqui dos clássicos Unesp, sempre maravilhosa. A tradução é do Jorge Colli, que é o mesmo tradutor da edição da Unesp para Trabalhadores do Mar. Então aqui o sumário. Parece que os capítulos são bem curtos, né? Acho que é uma leitura tranquila de se fazer. Tem alguns apêndices aqui também. E sempre começa com a imagem do autor, né? Para depois começar o texto propriamente nas edições aqui da Unesp, que eu sempre mostro para vocês. Tem uma parte da minha estante com esses livros coloridinhos que eu acho que são lindos. E a capa também. Ficou bem bonita essa capa aqui. Da Sétimo Selo, eu recebi a Montanha Mágica deles, e agora vocês terão um boom de edições de Thomas Mann em várias editoras, porque Thomas Mann, enfim, entrou para domínio público, então novas traduções vão sair, novas edições vão sair, até já saiu da Penguin com a mesma tradução que sai pela Cia das Letras, naquela coleção de capas brancas, né, enfim. E também o Clube de Literatura Clássica fez a sua própria edição de A Montanha Mágica com outra tradução exclusiva. Eu ainda não recebi esse box, tá um pouquinho atrasada a produção desses boxes agora no mês de janeiro, mas eu também receberei. E aí, quem sabe eu faço um vídeo para vocês comparando, né, essa edição aqui, que é da Sétimo Selo, a edição da Cia das Letras, que era a que eu já tinha, e a edição do Clube, para fazer um panorama geral dessas edições de A Montanha Mágica. Vou mostrar para vocês essa daqui. É uma edição em capa dura, né, que a Sétimo Selo fez. E tem tradução do Wagner Schadek, que é um tradutor que eu gosto bastante. Ele é bem acessível, inclusive, então tô bem curiosa aí para essa tradução dele.
Fiz, assim, um breve comparativo entre essa e a da Cia das Letras lá nos stories, e, assim, não vi tanta diferença substancial, né, mas existe bastante diferença de ordem do texto, assim, da forma com que o texto foi concebido. E aqui, nessa edição, tem cronologia de Thomas Mann sobre a Montanha Mágica, um textinho, né, e O Admirável Thomas Mann, por Otto Maria Carpo. Aqui tem a padronagem de dentro, que é a já conhecida da Sétimo Selo, né? A diferença maior é que essa edição aqui é em capa dura, o que não é o costume. E aqui no final, ó, tem o texto do Otto Maria Carpo, um textinho, e a cronologia também do Thomas Mann. É um calhamaço, né? Será lido esse ano aqui na área de membros. Eu fiz um vídeo falando sobre todos os livros que eu pretendo ler aqui na área de membros, até já fiz meio que um calendário, caso vocês tenham interesse para dar uma olhadinha aí e ler algum desses livros aqui comigo. Achei aqui a cronologia, que tem os fatos principais aí da vida de Thomas Mann. A capa ficou mais sombria, assim, né? Eu tô bem curiosa para ver o que eu vou achar desse livro, porque minha relação com Thomas Mann foi conturbada no passado, depois nós nos rearranjamos aqui. E a minha relação com Thomas Mann, inclusive, tem tudo a ver com o próximo lançamento que eu vou mostrar aqui para vocês, que foi um recebido da Vídeo Editorial, que é Dança Solar, do Modris Extens. Ano passado, uma das minhas melhores leituras foi A Sagração da Primavera, do Modris, que é um historiador nascido na Letônia, ele também tem nacionalidade canadense. Naquele livro, A Sagração da Primavera, ele vai trazer um panorama cultural do início do século XX e como isso tudo desembocou na Primeira Guerra Mundial. Então aquele livro me ensinou muito, especialmente sobre a Alemanha. E a partir disso, né, eu pude ver as obras de Thomas Mann com muito mais clareza e também gostei muito mais de Thomas Mann, né, compreendendo de fato o mundo em que ele vivia. E aqui em Dança Solar, então, né, que é a outra obra do Modris que a Vídeo Editorial está trazendo, ele faz uma análise do entre guerras. Então ele parte ali do final da Primeira Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim. Ele vai fazer uma análise relacionando com a obra, a arte, no caso, né, de Van Gogh. Ele considera que as obras de Van Gogh trazem um aspecto transcendental, que as pessoas perderam muito ali no final do século XIX, início do século XX. Van Gogh traz isso de volta e por isso que as obras dele foram um sucesso, assim, né? Aqui também vai falar um pouco sobre falsificação de obras, comercialização, o que a mercantilização faz com a arte, né? Então, mais um livro que já me interessou muitíssimo, porque o Modris, assim, maravilhoso. Ele tem uma escrita muito boa, ele consegue intercalar assuntos artísticos, assuntos culturais com assuntos de guerra de um jeito espetacular, assim. Então, eu gostei demais de A Sagração da Primavera. E agora nós temos mais uma obra dele para aprender sobre o mundo por meio da arte, né? Esse aqui é um pouquinho mais curto até, tem cerca de 300 páginas, assim, 330 páginas de texto propriamente, né? E tem algumas imagens aqui dentro também. Isso não tinha em A Sagração da Primavera. Então, bem interessante, caso vocês tenham interesse, a Vídeo Editorial acabou de lançar recentemente aqui esta obra. Então são esses os 4 livros que chegaram aqui para minha estante no mês de janeiro. Como vocês puderam ver, realmente foi pouca coisa, né? Mais relacionados às parcerias que eu tenho, o presente da Rê. Mas agora eu quero comentar um pouquinho com vocês também sobre as leituras em andamento, o que eu tô lendo neste momento. E eu acho que eu devo fazer um vídeo aqui conversando um pouco com vocês sobre como que eu coloco a leitura na minha rotina e como que as leituras estão fluindo por aqui, porque é uma coisa que muita gente me pergunta, nossa, como você faz para ler tanto? Eu queria ler tanto que nem você. Mas no fim das contas, por exemplo, nesse mês de janeiro, eu finalizei 3 leituras. Então, se você colocar em números, eu não tenho grandes números. Eu não faço tantas leituras como muita gente aí mostra, sei lá, pilha de 100 livros lidos por ano, enfim. Não criticando isso, mas eu considero que a minha rotina não me permite ler tanto quanto eu poderia ler, né? Eu teria capacidade de ler, digamos assim. Então eu acho que dá pra gente conversar um pouco sobre isso num vídeo específico, numa conversa literária que eu gosto de ter. De qualquer forma, sobre as leituras que estão em andamento, a partir da minha obsessão literária por Quo Vadis, eu comecei aqui a leitura da biografia de São Pedro. Esse livro aqui quem me deu foi a Ju Justino, porque eu não sou assinante, né, da minha biblioteca católica, apesar de achar muito interessante a proposta deles. E ela disse que eu ia gostar muito desse livro aqui. O autor é o William Thomas Walsh.
Então, estou lendo bem aos poucos e é um livro que pra mim tá fluindo super bem, assim, tá sendo bem interessante. E vai acompanhar desde o início, né, da vida de São Pedro, mas não se tem muito sobre a vida de São Pedro. Então, de uma certa forma, o autor aqui tem uma licença poética, mas é uma licença poética não no sentido de que ele conta uma história fictícia inventada do nada. Ele diz assim, muito provavelmente a feição de São Pedro era assim, os pais dele eram dessa forma, usando o que tem de base histórica, mas trazendo umas pinceladas aí de imaginação, digamos. Então eu tô achando bem interessante, tá sendo uma leitura tranquila e mais leve aí que eu tô fazendo. E a partir da minha obsessão de Corvo Vades, eu acho que nós vamos longe, né? Provavelmente lerei sobre Roma Antiga, lerei mais sobre o meu catolicismo, porque aquele livro realmente, assim, parece que virou uma chave na minha cabeça. Não é à toa que se tornou um vídeo de 1 hora aqui no canal, isso nunca tinha acontecido. Então, é um livro que provavelmente não vai sair da minha cabeça por muito tempo. Agora, 2 leituras que eu estou fazendo aqui com a área de membros. A primeira é a biografia de Churchill, que a gente já começou lá em dezembro. E aparentemente eu sou incapaz de seguir o meu próprio cronograma. E na verdade é pelo próprio formato do livro, assim, porque o livro é muito detalhado, traz muitas informações da vida do Churchill, né, e muita coisa da vida pessoal, muita coisa da política interna, só que ele não te explica muitas coisas. Então a gente acaba tendo que estudar muito, pesquisar muito por fora para entender o contexto do que ele está narrando aqui. Então por conta disso eu paro muitas vezes no meio da minha leitura e isso tem feito a leitura ficar um pouquinho mais lenta. Mas, de qualquer forma, estamos avançando aí, eu tô mais ou menos chegando na página 400 e tem bastante anotação já aqui nessa biografia. Tá sendo, assim, praticamente uma biografia do século XX, porque Churchill foi uma figura importantíssima para o século XX. Eu não sabia do tamanho da importância dele. Eu acho que a gente sabe muito mais da Segunda Guerra, da importância dele para a Segunda Guerra, mas ele foi importante em muitas outras coisas, muitos outros aspectos da Europa. Então tá sendo bem interessante. Não só da Europa, né, mas quando se estava na Primeira Guerra, existiam várias colônias ainda, existiam vários conflitos de independência durante todo o século XX também. Então, estou aprendendo sobre tudo isso, mas está sendo uma leitura mais lenta. Enfim, essa semana comecei a leitura de ficção aqui da área de membros, que é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Conforme esperado, é um livro que flui super bem, tem bastante diálogo, os personagens, assim, são interessantes, cativantes. Eu acho que eu vou gostar muito desse livro. Eu não sei se ele vai se tornar uma obsessão, um preferido, assim, vai depender muito do rumo que o Dumas vai dar para essa história, porque eu sempre soube da ideia, né, do livro, ser um livro sobre vingança, mas eu nunca ouvi, eu nunca pesquisei sobre os rumos mesmo desse enredo. Então eu vou deixar o enredo me levar e vamos ver aí se vai se tornar um preferido, se eu vou amar muito ou se eu vou me decepcionar com algumas coisas que o Dumas vai colocar aqui. Enfim, essas são as leituras em andamento. Como vocês puderam ver, tem 2 calhamaços muito grandes aqui para completar. Provavelmente nenhum deles será lido até fevereiro. Então vamos ver quais leituras acontecerão também em fevereiro. Digam aí o que entrou para a estante de vocês em janeiro, o que vocês leram, se foi um mês produtivo. Aqui foi mais ou menos produtivo, mas como eu falei, se for ver só os números, não foi tanto assim. Mas a gente conversa sobre isso num vídeo específico, né? Acho que rende uma conversa interessante aí pra nós. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal, comente, dê o hype, mande pras pessoas, enfim. E até o próximo vídeo.